televisão. Não é esse não. William Nascimento. Mistura de sangue com fogo, a terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, eu quero estar no céu, quando o anjo a primeira trombeta tocar. Um grande meteoro vai cair no mar, e na segunda vez que a trombeta tocar, trazendo a terça parte a destruição. Não quero estar presente nesta ocasião. E na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas, envenenado muitos homens morrerão. A quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. O meu Jesus voltará. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. E quando pela quinta vez a trombeta tocar, a porta do inferno então se abrirá. O mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer a morte se entregar, mas certamente deles ela fugirão. Desesperadamente vão gritar perdão. Durante 5 meses assim ficarão. E quando pela sexta vez a trombeta tocar, milhares de anjos do inferno virão. São eles cavaleiros da destruição, matando a terça parte da população. E quando o último anjo tocar a última trombeta, se ouvirá grandes vozes no céu, que dirão que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos prostrarão seus rostos e o adorarão em espírito e em verdade. Não quero estar aqui as trombetas tocarem, não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová. Eu vou me preparar, eu vou me preparar. Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso.
aplauda o Senhor Jesus, amém? Amém, graças a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero saudar também a todos que nos ouvem pela rádio, nos assistem pela TV, que a sua casa possa ser edificada nessa noite. Irmãos, vamos começar mais um culto da família. Para mim é o culto mais importante. Vamos nos colocar de pé. E para começar esse culto, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Salmo 48. Salmos 48. Nós vamos estar fazendo a leitura devocional dessa noite. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor nessa noite, meu Deus. Salmos 48, a palavra do Senhor diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Formoso de sítio e alegria de toda a terra, e o monte de Sião sobre os lados do norte, e a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram e eles passaram juntos. Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de parturiente. Tu quebras as mãos de Tarsis como um vento oriental. Como ouvido assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre, lembrando-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor até os fins da terra. E a tua mão direita está cheia de justiça. Alegrem-se no monte de Sião. Alegrem-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Rodeia Sião e cercai-a, acantai com as suas torres. Notai bem os seus antemuros. Observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, e Ele será o nosso guia até a morte. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, meu Deus, reunidos na Tua presença, meu Pai. Em mais uma reunião, meu Deus, para buscar, Senhor, para a nossa família, para essa geração, para a humanidade. Meu Deus, nós unimos a nossa fé nesta noite. Nós unimos, meu Deus, o nosso clamor, meu Pai, para nós clamarmos a favor das famílias desta terra, meu Deus. Meu Deus, e a Tua palavra, meu Deus, que é viva, que é eficaz e que é a verdade. O Senhor diz que onde está 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor está presente, meu Pai. E nós podemos sentir a Tua presença neste lugar, meu Deus. E nós sabemos, Pai, que aonde a Tua presença está, algo diferente tem que acontecer, meu Deus. Nós estamos aqui unidos e existe uma atmosfera de fé aqui, meu Pai. Então, meu Deus, manifesta o Teu poder, a Tua graça no nosso meio. Manifesta os Teus milagres, Jesus, no nosso meio. O Senhor é bem-vindo aqui, Espírito Santo. Faz o Teu querer e a Tua vontade, meu Deus, no meio da Tua igreja, nas nossas vidas, meu Pai, nessa noite. Meu Deus, nós queremos sair daqui hoje diferente da maneira que nós entramos, meu Pai. Por isso nós abrimos o nosso coração. Fala conosco, meu Deus, de uma maneira especial, através dos louvores, através da Tua palavra, meu Deus. Fique à vontade, a casa é Tua, meu Pai, em nome de Jesus, aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Aleluia, vamos adorar o nosso Deus nessa noite, amém?
com liberdade. Fale com o Espírito Santo, abra sua boca, adore, exalte, glorifique, ofereça o teu louvor e a sua adoração a Ele, amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor, liberta eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu melhor pra mim e nele esperarei, escudo e força Ele será enquanto eu viver. Liberta eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Se o meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será pra sempre meu, será pra sempre meu. Cante ao Senhor. Será pra sempre meu. Liberta eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Aleluia. Levante a sua mão lá em cima e glorifique o Senhor, porque há um Deus de promessas sobre a igreja, sobre a sua vida. Amém? Aleluias. Santo e exaltado é o nome do nosso Deus. Ele é digno de toda adoração, então adore a Ele, exalte a Ele. Sei que os teus olhos
sempre atentos permanece em mim. Adore a Ele, aleluias. E os teus ouvidos, oh glória, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Cante. Sei que os teus olhos, glória a Deus, sempre atentos permanecem em mim. Oh, aleluias. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Cante. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Cante mais essa canção. Deus vai restituir tudo aquilo que o diabo roubou da sua vida, porque Ele é um Deus de promessa, Ele cumpre a sua palavra. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor.
restitui. Oh, aleluias. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Poderia sentar em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode preparar para depositar aqui no gasofilástro, lembrando que esse momento do culto também pode movimentar um milagre ao seu favor, amém? Então prepare o seu dízimo, a sua oferta. Enquanto o pastor Wenderson canta mais esta canção, você tem a oportunidade de ofertar na casa do Senhor. Você que fizer o Pix, você também pode vir ungir as suas mãos, amém? seu poder. Eu me encontrei com Jesus e tua luz encheu meu ser e me curou e me lavou com seu poder. E agora livre estou, completamente sarado, pois seu amor me encontrou e encheu o meu ser. Amém, Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, amém? O Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Amém. Irmãos, eu fiquei muito feliz da oportunidade de poder trazer a palavra para a igreja nessa noite, porque eu vou ter oportunidade de compartilhar com os irmãos o que eu tenho vivido, né? Eu acho que esse é o melhor e maior testemunho. É a melhor palavra, aquela que a gente vive. E
O Senhor tem me feito passar por algumas experiências magníficas, né? Graças a Deus pela presença dEle. Então eu vou ter a oportunidade de compartilhar com os irmãos. E assim como o Senhor impactou a minha vida com essas experiências, eu peço o Espírito Santo de Deus que possa falar com a igreja de uma maneira especial nessa noite também. Amém? E para isso, eu gostaria que a igreja abrisse em Eclesiastes 3, a gente vai estar discorrendo alguns versículos desse texto, bastante conhecido, mas o Senhor tem falado muito comigo. Desculpa que Ele está falando comigo também. Amém? Desculpa. Irmãos, eu quero pedir os jovens que estão lá fora para entrar para dentro. Está ouvindo? Os jovens estão lá fora. Vai ser chamado o nome aqui, tá bom? Se não entrar para dentro, vai ser chamado o nome. Eu estou avisando isso tem um bom tempo, tá certo? E chega uma hora que você vai ter que tomar providência, tá bom? Isso é zelo. Não pensa que isso é intransigência, é imposição, não. Isso é zelo. Não fique lá fora. O dia que você estiver disposto a ficar lá fora, não vem para o culto. Fala, olha, eu não quero, eu vou ficar em casa. Então, vir para a igreja e ficar lá fora é pior do que não vir. Você concorda comigo? Porque aí você atrapalha quem veio para o culto. Desculpa, Júnior, desculpa você estar lá fora, mas pode ter certeza, isso é zelo e é para o bem, tá bom? Então tá, hoje é o último dia, daqui para frente vai ser chamado o nome, tá bom? Então, segue o líder. Amém, reverência com a casa de Deus, né? Importante. Em Eclesiastes capítulo 3, a palavra do Senhor diz assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Antes de eu começar, eu gostaria de dizer para a igreja que o nosso Deus, Ele é o Senhor do tempo dessa nação. E hoje a nação sofre, a nação padece, a nação geme por não conseguir compreender, por não conseguir entender que o nosso Deus é o Senhor do tempo dessa nação. Diz assim a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho de Deus, o trabalho que Deus deu os filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que os homens possam descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazerem o bem à sua vida. E também que todo homem coma e beba e goza do bem do seu trabalho. Isso é bom, isso é dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhes deve acrescentar e nada se lhes deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante deles. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade. E no lugar da justiça, impiedade ainda.
Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: e por causa dos filhos do homem, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Nós vamos pular lá para o versículo 22. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que se alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar a ver o que será depois deles? Irmãos, ao meditar nessa passagem, o Senhor falou poderosamente no meu coração, pelos momentos que eu tenho vivido. Nesses últimos momentos, na face da terra, a nação, eu vou dizer a humanidade, não vou falar a nação, eu vou dizer a humanidade, tem corrido contra o tempo. O povo tem preocupado tanto com o trabalho, né, que é bom. Aqui eu acabei de ler, o trabalho é um dom de Deus. Deus que nos deu, nós devemos nos alegrar, mas nós não podemos deixar que o trabalho possa nos afligir. Nós lemos aqui também. Então nós estamos tão preocupados com o nosso trabalho, com aquela correria. Nós que somos pais, né? Estamos preocupados em deixar algumas coisas para os nossos filhos, herança, né? Não, eu não posso morrer sem garantir deixar alguma coisa para o meu filho. Então essa é a correria da humanidade. E está acontecendo algo muito perigoso. A humanidade não tem parado para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, acontece algo na nossa vida, o vento pode soprar, alguma coisa pode acontecer para você parar. Existe, irmãos, o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, desde a fundação do mundo, ele veio tentar frustrar os projetos de Deus na nossa vida, os projetos de Deus nessa terra. E ele vai tentar fazer isso o tempo todo, vocês podem ter certeza disso. Mas o inferno, o inimigo das nossas almas, ele veio e ele tenta nos paralisar. Então, quando eu falo que existe um momento que nós devemos parar, mas não é parar de fazer as obras. Não, jamais, não é isso que o Senhor quer conosco. É porque existe um momento que Deus quer ter conosco um particular. Existe um momento que Deus quer ter conosco um face a face. E já há algum tempo, né, que os irmãos sabem disso, eu tenho sido muito provada na área da enfermidade, né? Vem uma aqui, outra ali. Às vezes o vento está soprando de alguma forma para poder tentar me paralisar. Mas Deus é tão maravilhoso que a gente faz disso tudo uma oportunidade de carregar as nossas baterias. Uma oportunidade de voltar muito mais forte dessas batalhas, desses ventos. Porque existem alguns ventos na nossa vida que é só para colocar algumas coisas no lugar. Eu não sei se o vento está soprando aí na sua casa. Eu não sei se o vento está soprando aí na sua parentela, na minha família. Mas eu quero dizer para a igreja que o vento está soprando aqui. Está soprando na minha família. Mas também esse vento está colocando algumas coisas no lugar. E esse vento tem nos feito parar para poder meditar naquilo que Deus quer conosco. Nós temos parado e nós temos tido a observação de ouvir a voz de Deus. Existem alguns princípios que nós cristãos precisamos ter. Não somos cristãos sem esses princípios. O primeiro princípio é conhecer a Deus. Todo cristão precisa conhecer o Deus que serve. O segundo princípio, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Como nós vamos ouvir a voz de alguém que nós não conhecemos? Deus está falando com a humanidade, Deus está gritando, Deus está bradando, mas a humanidade não tem conhecido o Deus vivo.
A humanidade não tem conhecido o Senhor do tempo. A humanidade não tem reconhecido a voz de Deus porque não sabe quem Ele é. Então, o primeiro princípio, conhecer a Deus. O segundo princípio, ouvir a voz de Deus. E o terceiro princípio, obedecer a voz de Deus. Não adianta eu ouvir a voz de Deus e não obedecer. Não adianta eu ouvir a voz de Deus e querer correr. E querer fingir que não ouvi. O quarto princípio é querer viver o processo de Deus. Irmãos, quando a gente inicia esse versículo aqui, esse capítulo 3 de Eclesiastes, provavelmente Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. Então ele começa falando que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito. Existe um propósito na sua vida, meu irmão. Você não está aqui por um acaso. Você não está aqui por um acidente. Deus te trouxe para essa terra com um propósito. Mas para que cumpra o propósito de Deus para a sua vida, existe um processo. E quando nós falamos de processo, nós falamos de tempo. Nós muitas vezes não queremos esperar o tempo. Estamos ocupados demais, estamos trabalhando demais e nós não queremos esperar. Estamos atropelando o tempo. Estamos pulando o processo. E sabe o que acontece quando nós pulamos o processo? Nós sofremos o dano mais tarde. Vocês já pararam para pensar que talvez o dano que vocês estão sofrendo hoje foi algo mal resolvido lá atrás? Um processo que foi pulado, que você não quis passar? Um tempo que você pulou? E eu acho interessante que começa assim, olha, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Quando nós paramos para meditar nesse versículo 2, a gente pode colocar o processo da vida aqui. A gente sabe que existe um desenvolvimento cognitivo natural. Nós nascemos, nós temos o tempo de criança, de pré-adolescente, de adolescente, de jovem, de adulto. Eu chego o tempo da terceira idade, da velhice. E depois tem um tempo de morrer. E só se pula esse processo quando o Senhor do tempo ordena. Porque quantas pessoas têm sido ceifadas tão novas, né? Crianças, adolescentes, jovens. Mas quando nós temos oportunidade de viver esse processo, quando nós pulamos, nós sofremos o dano. Eu vou explicar para a igreja entender. Hoje, quando nós olhamos para algumas crianças, nós não conseguimos ver imagem de criança. A gente olha para as crianças, a gente vê uma imagem de adulto. Porque hoje as nossas crianças, com o próprio desenvolvimento cognitivo, por causa do celular, por causa das informações que são muitas para a mente deles, eles estão querendo pular essa fase. Muitas vezes as mães, os pais, não trata a criança como criança, não se veste a criança como criança. Então você olha para a criança, ela não é uma criança, você está olhando para um jovem, para um adulto. Você olha o comportamento de uma criança hoje, você não vê uma criança, você vê um jovem e um adulto. Quando essa criança for adulta, quando essa criança estiver lá na frente, irmãos, pode ter certeza, essa criança vai sofrer um dano. Não tem jeito. Ele diz assim, que há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. E eu comecei a meditar também no desenvolvimento de uma planta, quando nós plantamos. Eu acho interessante que primeiro, irmãos, isso tem um mistério tão grande que eu não vou nem discorrer isso aqui muito, porque o tempo talvez não dê. Mas existe um mistério tão grande, porque quando você se pega uma semente, para ela nascer, né, de alguma fruta, que você tira aquela semente para poder plantar, primeiro aquela semente tem que morrer, né? Para ela crescer, para ela dar vida, para ela brotar numa terra fértil, primeiro aquela semente morre, depois ela brota e ela começa a crescer.
Então existe um tempo para isso. Você planta, existe algumas plantações que existe a época certa de plantar. Essa planta recebe a água, essa planta recebe todos os cuidados, essa planta recebe o tempo de sol, o tempo da chuva. Existe um processo. E quando se quebra um desses processos, essa plantinha vai sofrer o dano mais tarde, não tem jeito. Não tem como pular isso. Amanhã, essa plantinha não vai sobreviver, porque ela pulou um desses processos. Talvez faltou um pouco de água, talvez ela não recebeu o sol que era necessário receber. Então, às vezes, pulou o processo e vai sofrer o dano, não tem jeito. Um dos segredos, dos princípios que eu falei aqui, o quarto princípio, viver o processo de Deus. Você quer ouvir? Para que possamos ir bem, nós não temos escolha, irmãos. É viver o processo, seja qual for ele. Viva o processo. Então ele começa aqui, em alguns versículos na frente, ele também fala de curar-se, né? Matar e se curar. Aí eu quero entrar no processo que eu passei, que eu vivi. Alguns irmãos sabem que eu fraturei o meu pé e eu precisei parar, né? Precisei parar. Fiquei impossibilitada de andar, andei com o auxílio de uma cadeira de roda, né? E tudo isso, irmão, pensa que às vezes a gente pensa assim, meu Deus, que sofrimento, né? Irmãos, pensam tanto que isso foi bom. Como eu aprendi com o Senhor. Como eu estou maravilhada com o tempo que Deus me deu. Como eu estou maravilhada de poder sentar, parar e ouvir a voz do Senhor falando comigo. Como foi bom eu parar e entender o propósito, o projeto e o processo de Deus. Que muitas vezes, irmãos, mesmo vivendo um cristianismo genuíno, o qual a gente tenta viver todo dia, a gente tem coisa nova todo dia para a gente receber e aprender. E foi um aprendizado na minha vida esse tempo parado. Eu acho interessante, eu estava tentando explicar para as crianças ali na salinha no domingo, sobre resiliência. Eu contei sobre a história de José, um pouquinho da história de José, bem resumidamente, e eu peguei um limão, parti um limão ao meio, e eu exprimi o limão na boquinha das crianças, e pedi para elas perceber o tanto que era ruim, né? O limão puro, o limão azedo, o tanto que era ruim. E coloquei na boquinha deles, todo mundo repunou. Alguns gostou do limão, mas algumas crianças repunou do limão. E aí no outro copo eu exprimi o limão, coloquei um pouco de água, coloquei um pouco de açúcar, né? A irmã Cida pegou uma água bem geladinha. E aí eu ofereci para as crianças aquela limonada. E eu ofereci para elas e eu comecei a explicar para elas. Falei assim, olha, existe um tempo para tudo. Primeiro você viu que esse limão aqui não estava muito ruim? Estava amargo? Estava azedo? Estava. Mas e agora? Agora está uma delícia. Então sabe o que eu quero que vocês aprendam? Quando chegar o limão, quando chegar o tempo amargo, o tempo azedo na vida de vocês, aprenda a fazer uma limonada. Aprenda a fazer algo bom daquilo ruim que chegar na vida de vocês. Porque existem coisas que são inevitáveis. A gente que é mãe, pai, às vezes a gente vê os filhos da gente sofrer algo que às vezes, muitas vezes é inevitável. A gente não consegue proteger com a nossa mão, mas às vezes é necessário. Porque nós precisamos entender o que é resiliência. É você adaptar no lugar onde você estiver e no processo que você estiver passando, você precisa adaptar-se nele. Tá ruim, irmão? Tá difícil? Tá te parando? Veio o vento? Para, recebe o vento. Entenda que esse vento está colocando as coisas no lugar para melhorar. Eu estava aqui na tarde da bênção e veio uma pastora de Brasília, a pastora Cleia. E ela veio até a mim, irmãos, numa autoridade tão grande do Espírito Santo, e ela colocou as mãos em mim, e ela falava assim, o Senhor usando ela, né? Ela falava assim, pastora Júnia,
O inimigo está tentando parar você e a sua família. Irmã, é maligno, irmã. É maligno, mas hoje Deus está colocando um ponto final. E para mim, irmãos, foi um discernimento muito grande. Porque no meio da luta, você fica procurando discernimento para você entender o que Deus quer. Porque muitas vezes a nossa mente não alcança a mente de Deus. E às vezes nós queremos entender o que o Senhor quer durante esse processo. E eu estava nessa, eu estava sem entender o que o Senhor queria durante esse processo. Mas aí quando o Senhor me esclareceu ali, eu falei, epa, peraí, então até aqui, Satanás teve legalidade. A partir de hoje, acabou. Acabou. E você sabe o que eu entendi, irmãos? Eu fiz desse limão uma limonada. Porque foi maravilhoso esse tempo que o Senhor me deu na presença dEle. Eu só estava recarregando a minha bateria para vir muito mais forte dessa luta. E o Senhor quer que a igreja entenda isso nessa noite. Eu não sei o que vocês têm passado, igreja, mas eu sei que não está fácil. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. E o diabo, Satanás, irmãos, escute o que eu vou dizer. Existe reunião no inferno para acabar com a sua família. Já parou para pensar nisso? E muitas vezes nós estamos descansando, nós estamos trabalhando demais para entender isso. O pastor Nilton trouxe uma palavra poderosa nessa tarde, e ele falava que não tem jeito, nós estamos no reino espiritual e não tem como fugir disso. Não tem, igreja. Nós estamos no meio espiritual. Nós vivemos aqui, sim, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa vida palpável aqui, mas nós não podemos esquecer que existe um reino espiritual, e nós estamos nele, e a luta está travada, e às vezes nós estamos trabalhando demais, estamos perdendo tempo demais para entender isso, e nós precisamos entender o propósito, o processo, aquilo que o Senhor tem. E o quinto princípio que eu não disse, eu vou dizer para a igreja agora. O quinto princípio é cumprir o propósito de Deus. Tudo tem um tempo determinado. Espera. Talvez você tenha corrido demais, trabalhado demais. Calma, Deus quer falar contigo. Deus quer que você ouve a voz dEle. Deus quer te esclarecer muitas coisas, assim como Ele fez comigo na tarde da bênção. Deus quer que você tenha discernimento. Ouve a voz do Senhor. Vamos ter esses princípios de cristão na nossa vida. Viver um cristianismo genuíno. E não vamos deixar que o trabalho que Deus nos deu e que é bom nos afligir. A Bíblia fala, beba e goza do teu trabalho, mas não deixa ele te afligir. Agora a Bíblia fala também aqui no versículo 22, diz assim, assim que tenho visto que não há coisa melhor, olha, não há coisa melhor do que se alegrar-se o homem nas suas obras. Que obras são essas, irmãos? São as obras espirituais. Vocês estão demais, nós estamos demais preocupados com o material. E estamos esquecendo do espiritual. O Senhor quer que não existe, olha, não tem coisa melhor do que vocês se alegrar com as obras. Quais são as obras que vocês têm feito? Você, marido, quais são as suas obras espirituais dentro da tua casa? E você, mulher, quais são as obras espirituais dentro da sua casa, dentro do seu lar? Você mãe, você pai, o que você tem feito para contribuir na vida do seu filho, na vida espiritual do seu filho? Nós precisamos entender esses princípios e o Senhor me lembra agora de um processo tão maravilhoso que também nos faz entender, porque muitas vezes o Senhor quer que a gente entenda isso, para a gente viver o perfeito de Deus. Para a gente saber qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Deus fala com Jeremias, e Ele fala com Jeremias assim: Jeremias, desce à casa do oleiro.
Olha só para você ver a importância de Jeremias conhecer a Deus. Ele ouviu a voz de Deus e ele não teve dúvida. Ele não cogitou nos seus pensamentos. Quando Deus falou com ele, desce à casa do oleiro e lá eu te mostrarei. Ele não teve dúvida. É Deus que está falando comigo. Ele foi e desceu à casa do oleiro. E o Senhor pediu que ele pudesse observar a obra do oleiro. Irmãos, quando eu era ainda criança, eu tive a oportunidade de participar de um projeto social de criança na época, lá em Anápolis. Esse projeto, ele chamava Dom Bosco. Não sei se alguém conhecia esse projeto. E aí, eu tive a oportunidade de trabalhar. E ainda criança, eles ensinavam profissão para aquelas crianças, para os adolescentes. Os adolescentes iam crescendo e eles saíam de lá com uma profissão. Era algo muito, muito interessante. E lá tinha essa profissão. Eles faziam vaso de barro. Só que antigamente era um jeito mais brusco, né? Eles usavam uma roda de madeira, aquela roda era tocada no pé mesmo, né? Hoje é tudo muito elétrico, tudo muito bem diferente, né? Hoje eu não sei como é, na verdade. Eu tive a experiência lá. Então, Deus fala com Jeremias e fala assim, olha, observa essa obra na mão do oleiro. E aí, irmãos, lá pegava-se aquela argila. Existe um local certo para extrair esse barro. Não é qualquer barro. Precisa ser uma argila. E dessa argila, ela precisa ser limpa. Ela precisa ser purificada. Olha o processo, irmãos. Eles precisam ir num lugar, né, úmido, onde tem água. E eles precisam retirar esse barro específico. Depois de tirar lá, eles precisam retirar as impurezas daquele barro, tira as raízes, as pedras, tira toda a impureza daquele barro. Depois o oleiro vem, depois que tirou, que peneirou aquele barro, passa na peneira, porque ainda existe algumas pedrinhas pequenas que ficam, então eles passam na peneira. Depois de passar na peneira, e Jeremias observando, depois de passar na peneira, o oleiro vem com aquele barro e começa a amassar. E amassa, olha o processo. Amassa até dar uma liga. Depois que aquele barro ligou, deu aquela liga, ele joga aquele barro em cima da roda. Do lado, eles colocam ali uma vasilha de água limpa. Aquele oleiro vai tocando, né, na maneira que eu vi, aquele oleiro vai tocando aquela roda com os pés e vai moldando aquele barro com as suas mãos. Molda de uma maneira muito delicada. Com certeza aquele oleiro já pensou na arte que ele ia fazer no início, qual era o final daquela arte, que tipo de vaso seria aquele, se era grande, se era mais gordinho, se era mais fininho. Já tinha no pensamento do oleiro, então ele começa a moldar aquele barro com as suas próprias digitais. Começa a moldar, e depois que aquele barro ficou, daquele vaso, criou uma forma, aquele barro criou uma forma de vaso, o oleiro, e durante esse movimento todo, o oleiro sempre lava as suas mãos naquela água. Umedece as suas mãos para trabalhar naquele barro, naquela água limpinha que estava ali do lado. Depois que aquele barro criou uma forma de vaso, o oleiro vem com um tipo de uma linha e corta aquele vaso de cima daquela roda. Agora, e Jeremias prestando atenção, Jeremias de olho no oleiro. Então o oleiro pega aquele vaso e coloca no sol, porque aquele vaso precisa passar por um processo de secagem. Durante esse processo de secagem no sol, aquele vaso não pode aparecer rachaduras, porque se aquele vaso aparecer algumas rachaduras, ele não vai ficar perfeito para o uso. Porque o vaso antigamente, ele era utilizado para colocar o vinho, a água e o azeite.
Então esse vaso, ele precisava ser impermeabilizado, ele não podia vazar. Então o vaso não poderia aparecer rachaduras. No processo de secagem, se tivesse algumas rachaduras, preste atenção, irmãos, olha que processo. Se tivesse algumas rachaduras, o que o oleiro fazia? Voltava aquele vaso de novo para a roda. E o oleiro de novo colocava as suas mãos sobre aquele vaso. Naquela rachadura, o oleiro pegava aquela água, que ele lavava as mãos, aquele barro assentou no fundo daquela vasilha. Então o oleiro pegava aquele barro fininho e começava a passar pelas rachaduras, tampando aquelas rachaduras. Alguns vasos deu certo, colocou lá no sol, passou pelo processo, ficou bom. Mas alguns vasos não teve como recuperar. Alguns vasos trincou no processo de secagem. O que o oleiro fez? Voltou com esse vaso lá para o início do processo, lá para o comecinho. Ele quebra aquele vaso, até aquele vaso virar uma areinha. Aquela areinha é peneirada e é juntada com a argila para poder ajudar a dar liga. De uma forma ou de outra, esse vaso não foi perdido na mão do oleiro. O oleiro conseguiu recuperar de alguma forma. Depois do processo de secagem, tem o processo de vidrificação, que é o processo que esse vaso vai para o fogo para ser provado, para passar por esse processo de vidrificação. A Bíblia fala que Deus prova quem Ele ama. E Deus estava falando com Jeremias, como está falando comigo e com você nessa noite. Existe um processo. E aquele barro ficou ali sobre aquele fogo. Depois que aquele vaso passa pelo processo do fogo, ele é retirado do fogo, espera um tempo ali, e depois ele é moldado, né? Ele é colocado uma tinta, colocado uma arte sobre ele, para ficar bonito. E aí, Jeremias vê aquele processo todo, Deus falando no profundo do coração de Jeremias, com certeza. E aí Deus fala com Jeremias: Jeremias, não sou eu o Deus que posso fazer com a casa de Israel a mesma coisa? Sabe o que é, irmãos? É porque aquele povo era um povo difícil, era um povo instável, era um povo de coração duro, era um povo, qual a palavra diz, de duro a servir. Ora estava firme, ora estavam adorando outros deuses. Era um povo difícil, instável. Então, só porque, irmãos, o propósito de Deus é não perder ninguém. Deus não quer que ninguém da sua família se perca, igreja. Igreja, Deus não quer que ninguém da sua parentela se perca. Ainda que tenha que passar pelo processo, ainda que tenha que voltar pela mão do oleiro, ainda que tenha que ser quebrado novamente, mas entenda, as digitais de Deus estão passando sobre a sua vida, irmãos. Deus é o oleiro e nós somos o vaso, nós somos o barro ao qual Deus nos amassa, Deus nos limpa, Deus nos purifica, Deus nos amassa. Deus nos passa para o processo de secagem, porque Deus quer você útil, Deus quer te usar, igreja. Vaso tem que ter utilidade, é necessário passar pelo processo. Vale a pena, igreja, não pula o processo não. Eu vou dizer de novo, talvez nós estamos sofrendo hoje um dano, porque nós pulamos processo. Nós não quisemos voltar atrás para resolver problemas. É muito cômodo, né, passar por cima de problema. É muito cômodo empurrar o problema com a barriga. Escute o que eu estou dizendo, você na sua família, resolva os seus problemas. Senta, conversa. Problema foi feito para ser resolvido. Você não pode deixar passar. Isso vai danificar a sua família.
Isso vai infeccionar a sua família. Isso vai trazer feridas, vai trazer dores para a sua família. Eu quero dizer para os pais de família aqui: resolva o problema dentro da sua casa, dentro do seu lar. Não deixa passar. Jacó teve que voltar para poder resolver um problema que não foi resolvido. Parecia que estava tudo bem, muito próspero, com muitas mulheres. Parecia que estava tudo legal, mas Jacó estava sofrendo um dano, porque ele teve que voltar para resolver um problema mal resolvido com o irmão. Foi necessário. Ainda que o processo foi dolorido, mas ele escolheu viver o processo para poder consertar um erro dele lá atrás. Ele teve que voltar. Ele teve um a sós com Deus. Ele teve um tempo face a face com Jesus, com Deus. Ali ele saiu ferido, doeu, mas valeu a pena. Nós precisamos voltar para consertar os nossos erros, para poder consertar as nossas falhas. É necessário perdão. Igreja, perdão cura. Está faltando perdão no meio das famílias, no meio dos lares. Está faltando perdão. Perdão faz parte do processo. Sabe como que eu olho o perdão, irmãos? Eu olho o perdão como aquela barrela, aquele barro que foi assentado naquela vasilha de água limpa, assentou aquele barro, e era aquele barro que estava consertando as rachaduras daquele vaso. Ainda que seja necessário usar a barrela, passa de novo na mão do oleiro. Irmão, perdoa. Permita ser perdoado. Deus quer gerar vida na sua família, mas vocês têm pulado demais processo e hoje está sofrendo dano. A nação de Israel estava sofrendo um dano. Pessoas de coração duro, de caráter difícil. Essas pessoas de coração duro, de caráter difícil, eu vejo como os vasos que são rachados no processo de secagem. Os vasos que são trincados e depois é necessário ir para a mão do oleiro para ser totalmente quebrado. É muito fácil vir aqui na igreja e cantar aquele hino assim, ó: quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Às vezes é fácil entrar na igreja e cantar, mas muitas vezes nós não queremos passar pelo processo de ser quebrado de novo e voltar para a mão do oleiro para ser feito de novo. Vai doer, igreja, vai, mas é necessário. É necessário. É melhor, ó, a Bíblia diz assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, mas ainda é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão do diabo, do que cair na mão de Satanás. O Senhor está falando conosco nessa noite e Ele quer que você entenda esses princípios. Eu quero que vocês sejam impactados com o Espírito Santo, como o Espírito Santo me impactou nessa mensagem. Eu vou sair daqui hoje diferente da maneira do que eu entrei, porque eu entendi qual que é o projeto e o propósito de Deus na minha vida. E eu quero que vocês entendam esses princípios. Vocês conhecem a Deus o suficiente de ouvir a voz dEle, saber que é Ele? Vocês têm tido tempo de ouvir a voz de Deus e ter discernimento do processo que você está vivendo? Vocês têm conseguido ter resiliência nessa prova que você está passando? Ou vocês estão abaixando, levantando a bandeira branca e desistindo de lutar? Irmãos, nós não podemos desistir de lutar. Os maiores vencedores da Bíblia, eles foram vencedores, não é porque eles eram melhor do que nós, não. É porque eles não desistiram de lutar. A irmã
Weivda, acho que é a irmã Weivda. A irmã Weivda deu uma palavra tão poderosa lá no monte, irmãos. E aquela palavra falou tanto comigo. E ela foi citando Moisés, ela foi citando Davi, Isaías. E ela foram falando versos em que eles estavam totalmente depressivos, desanimados. Muito deles pediu até a morte. Mas quer ouvir? Eles não desistiram. Eu não sei qual que é o processo que você está vivendo, mas eu quero te encorajar nessa noite, igreja. Não desista. Levante nessa guerra. O Senhor é contigo. O Senhor vai pelejar por vós. Essa guerra não é de vocês, mas é do Senhor. Seja firme, constante, perseverante na oração, porque o Senhor vai garantir a vitória na vida da igreja. Eu profetizo em nome de Jesus. O primeiro princípio, conhecer a Deus. O segundo princípio, ouvir a voz de Deus. O terceiro princípio, obedecer à voz de Deus. O quarto princípio, viver o processo de Deus. E o quinto princípio, cumprir o propósito de Deus. E esse propósito é as obras que aqui em Eclesiastes, versículo 22, que o Senhor quer que nós nos alegremos. É o propósito de Deus na minha e na sua vida que é real. Eu gostaria de pedir à igreja que se coloque de pé. Sua família que está aí pertinho de você, junta. Os filhos pertinho dos pais. A esposa, o esposo. Eu quero que vocês orem agora. Irmãos, eu não sei o que a igreja tem passado, mas vocês sabem o que vocês estão passando. Eu quero dizer para vocês que Deus está neste lugar. A presença de Deus é real aqui. Nós vamos orar, mas eu preciso que a igreja ore, eu preciso que a igreja clame, eu preciso que a igreja coloque a mão, eu preciso que a igreja profetiza sobre a sua casa, sobre a vida do seu marido, sobre a vida da sua esposa. Igreja, profetiza em alta voz, profetiza. Porque vai acontecer. Nós vamos orar. Você vai orar pela sua família, pela sua casa, pela sua parentela, e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Eu profetizo hoje, amém, Pai? Em nome de Jesus, meu Deus. Nós estamos aqui agora, meu Pai, como igreja, meu Pai. Meu Deus, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Meu Deus, a oração da igreja unida, meu Deus, ela tem poder. Então nessa noite, meu Pai, eu quero te apresentar a tua igreja, a igreja do Senhor Jesus. Meu Deus, aonde estiver um crente orando, clamando, profetizando sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua esposa, sobre o seu marido, meu Deus, atende a oração da tua igreja, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu profetizo vida, eu profetizo libertação, eu profetizo cura, eu profetizo perdão sobre as famílias, meu Deus. O oleiro está neste lugar, meu Pai. E eu te peço, meu Deus, coloca a tua mão sobre a nossa vida nessa noite, meu Deus. Oh Espírito Santo, o Senhor que vê o mais oculto, o mais escondido, vai lá, Espírito Santo, em nome de Jesus, desbanca com as obras do diabo, desbanca com as obras de Satanás sobre essa família. Meu Deus, eu quero repreender toda maldição, maldição hereditária, maldição proferida, maldição adquirida, seja aniquilado agora em nome de Jesus. Meu Deus, toda palavra maldosa, todo olho mau sobre esta família cai por terra.
O diabo não tem poder sobre esta família, meu Deus, porque hoje a mão do Senhor está sobre ela. A mão de Deus está sobre as famílias, meu Deus. Eu profetizo em nome de Jesus. E nós fechamos toda e qualquer legalidade que porventura está sobre este lar, que porventura, meu Deus, estiver sobre essa família. Nós fechamos essa legalidade hoje, em nome de Jesus. Meu Deus, cobre as famílias com teu sangue. Meu Deus, coloca uma blindagem espiritual sobre essas famílias, sobre a nossa família. Meu Deus, o inimigo não tem poder de tocar, o inimigo não tem poder de destruir, o inimigo não tem poder de aniquilar, meu Deus, porque a família é do Senhor Jesus. Meu Deus, a tua palavra diz que digno de honra é o matrimônio. O Senhor tem um amor especial sobre as famílias, meu Deus. Então cobre as famílias com teu sangue hoje, meu Pai. Nenhum mal vai suceder, meu Deus. Praga nenhuma vai chegar a essa tenda, meu Pai. Porque o Senhor vai dar ordem aos anjos para guardar e livrar essa família de todo mal. Meu Deus, coloca sobre essa família, meu Pai, a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Meu Deus, e que esta palavra possa estar guardada no nosso coração. Meu Deus, e que no momento da necessidade, da dificuldade, da luta, da adversidade, faz vir à tona esta palavra para a libertação, para a cura, para a transformação da nossa vida, meu Deus. Porque nós reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Sem o Senhor nós não somos e não podemos nada, meu Deus. Por isso fica conosco, Espírito Santo. Continua nos abençoando, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Somente aqueles que receberam essa palavra na sua vida, aplaude ao Senhor.